Copa do Mundo de 2014. Desde a última sexta-feira, quando foi feito o sorteio dos grupos na Costa do Sauípe, o clima de Copa do Mundo, né, começou a tomar conta aqui de Manaus. E nessa movimentação em torno dos jogos, também tem muita polêmica quanto à avaliação de estrangeiros sobre a nossa cidade. Por isso que nós vamos conversar agora com o presidente do Comitê Gestor na Copa, aqui no Amazonas, o Miguel Capobianco, que já está conosco. Dudu Monteiro de Paula também participa desse bate-papo, né, Dudu? Bom dia para vocês. Queria que o senhor começasse contando como é que foi essa experiência de participar do sorteio dos grupos lá na Bahia. Como é que foi? Nós tivemos a oportunidade de participar também do sorteio da Copa das Confederações. Então, o cenário, toda aquela aura de empolgação é muito parecida. Sendo que o primeiro foi no Rio de Janeiro. O ambiente até do Rio de Janeiro é até um pouco maior do que foi na Costa Sauípe, mas o entusiasmo do sorteio final, óbvio, foi muito maior, considerando que já era o sorteio final, com a participação de todas as seleções envolvidas. São 32 seleções, e a gente teve a oportunidade de verificar que há uma empolgação muito grande dos times e aquela expectativa das chaves, né? E a nossa chave, felizmente, o conjunto de jogos que acabou vindo para Manaus foi espetacular para nós, né? Eu tinha a expectativa de pegarmos pelas previsões anteriores até 3 seleções europeias, pegamos 5. Né? Então foi uma coisa assim estupenda. Eu acho que Manaus foi uma cidade que talvez a cidade que mais ganhou em termos de conjunto do resultado, considerando que nós teremos o primeiro jogo logo um clássico internacional e que vai atrair a visibilidade do mundo inteiro para cá, o que é o que nós queremos, na verdade. Essa definição de quem vem a Manaus muda um pouco o norte da definição de Manaus como sede? O que modifica em função desse adversário? Eu não diria que modifica, Dudu, mas amplia ainda mais as nossas preocupações quanto a aproveitarmos essa janela de oportunidade que a Copa nos abre. Acho que todo esse trabalho que foi feito, desde que se buscou participar da Copa do Mundo, de trazer a Copa do Mundo para Manaus, o objetivo do governo, de uma forma geral, era entender que era necessário que Manaus se tornasse uma cidade mais conhecida no mundo. E esse cenário ficou muito mais positivo ainda para nós, considerando o tipo de jogo que vai acontecer aqui, que vai envolver não só o interesse das seleções que vão estar envolvidas, dos países sérios dessas seleções, mas o mundo inteiro vai estar voltado para cá, considerando a qualidade dos jogos que nós vamos receber. Agora, há de se ressaltar também que os olhos da Inglaterra, pelo menos do Reino Unido, já estavam voltados para Manaus, pena que de forma negativa, né, Cleiton? Pois é, e é justamente isso que eu pergunto. Realmente é uma oportunidade da gente mostrar Manaus, mostrar o Amazonas para o mundo todo, principalmente por causa dessa questão polêmica, né, que eles abriram lá. Mas a pergunta é a seguinte: será que a gente está efetivamente preparado? Ontem, por exemplo, eu passei por 3 lanchonetes na cidade de grande nome e não consegui ser atendido direito, e precisava ir para assistir um show e não conseguia atendimento, demorava muito, muita gente para ser atendido e o povo não dava conta. E a gente já vê os ingleses vindo para cá injuriados, reclamando, resmungando. Se eles são tratados dessa forma, como é que eles não vão sair daqui falando? Eu diria que nós já melhoramos demais. Se nós verificarmos tudo que nós tínhamos de serviços que eram prestados na cidade até 2007, 2008 e logo depois que Manaus foi escolhida da Copa 2009, e compararmos com o que nós temos hoje. É óbvio que houve uma melhora assim gigantesca na qualidade do atendimento, principalmente nessa área de alimentação, inclusive, com todos os investimentos que têm sido feitos pela iniciativa privada mesmo, não só em novos restaurantes, mas em melhores restaurantes e até melhoria de investimentos que foram feitos nesses serviços, nesses restaurantes, qualificando não só a contratação, com a contratação de chefes de cozinha, gerando assinatura dos restaurantes. A gente percebe que houve uma melhoria na qualidade de alternativas na cidade. É óbvio que tem muita gente ainda que não acordou para esse momento de oportunidade que está se abrindo para a cidade. Então é necessário que cada vez mais nós nos empenhemos em sensibilizar essas pessoas que investam nos seus negócios e percebam essa janela de oportunidades que está se abrindo para Manaus, que vai ser única. A gente não pode perder essa oportunidade. É muito importante que todos entendam que todo esse esforço que o governo do Estado e a Prefeitura estão fazendo para que haja uma melhor aproveitamento dessa oportunidade, deve ser enxergado também pelo empresariado local, mesmo aquele pequeno empresário, do pequeno negócio, do pequeno lanche, que tem que enxergar que vale a pena investir sim, porque ele pode sonhar com um cenário diferente lá na frente. É verdade. Bom, a gente pode falar sobre o assunto dos ingleses agora? Vamos lá. Legal. Começou com o técnico dizendo que não queria jogar aqui.
acompanhado pelo seu Parreira, que também disse que estava longe e que a temperatura é ruim. E agora o jornal inglês diz que a cidade de Manaus é a 6ª maior do mundo em homicídio. A gente pode fazer alguma coisa contra isso? Muita coisa. Eu acho que na verdade é mais um reforço da ideia de que Manaus precisava sim ser sede da Copa para mostrar para o mundo as verdades do que acontece aqui e das belezas que nós temos a oferecer para o mundo aqui. É muita oportunidade, não só de turismo, mas de negócios que podem se abrir por conta do nosso polo industrial extremamente forte que nós temos na região e que o mundo precisa saber disso, precisa conhecer essa realidade nossa e enxergar que vale a pena investir em Manaus também. Manaus pode ser a porta de entrada do Brasil. O Brasil hoje é um país que é visto todos como uma grande oportunidade futura e que a gente tem que aproveitar essa janela para mostrar que Manaus pode ser o canal de entrada no país. Independente disso, é óbvio, temos, ontem eu passei a noite verificando todos os jornais ingleses, alemães, os europeus de uma forma geral, e você vê que não é uma coisa disseminada. Todos eles estão preocupados com a questão do calor como um desafio a ser enfrentado pelos jogadores. Não necessariamente como uma questão de que o técnico inglês, chegou até um dos jornais, o Express, tem uma entrevista dele pedindo até desculpa se ele foi mal interpretado. Na verdade, não quis dizer que não queria vir a Manaus. O desafio dele era a dificuldade de enfrentar um calor, a umidade e a logística. A gente tem que entender que no caso deles, no caso da seleção inglesa, como no caso da americana, são as seleções que talvez vão andar as maiores distâncias para cumprir essa primeira fase da Copa. Isso também é um desafio para eles. Mas isso é o Brasil, né? É o Brasil. Quer dizer, isso aconteceu na Copa nos Estados Unidos, por exemplo, que também é um país continental como o nosso, onde houveram necessidade de enfrentar grandes distâncias. Em que pese que nos Estados Unidos tiveram jogos a meio-dia e agora a FIFA reviu alguns jogos já que aconteceriam em tempo mais quente, no nosso caso inclusive, que era às 3 horas da tarde, já elevaram o horário para as 6 horas da tarde, amenizando muito mais esse impacto do calor, que era um desafio talvez a ser temido pelas seleções. O importante de tudo isso é que a gente possa ter um comportamento sano, tranquilo, para evitar a violência que tivemos no Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina, para evitar que tenha aqui. Nós temos que reagir como Mandela ensinou, com inteligência, sem precisar usar a violência. A gente volta a conversar ainda nessa edição com o Dr. Miguel, né? A gente volta já. Fiquem conosco, o Dudu também, não sai daí. Vou ficar presinho aqui. Olha, e ainda hoje, o Bom Dia vai volta para falar aí com o Miguel Capobiango sobre Copa do Mundo, né? E agora nós voltamos a falar de Copa do Mundo do ano que vem. Afinal, Manaus vai receber 4 jogos. A Arena da Amazônia já está quase pronta, mas a população ainda tem muitas dúvidas sobre o Mundial, pois né? É por isso que continua com a gente aqui o coordenador da UGP Copa, aqui do Amazonas, o Miguel Capobiango, e também o nosso comentarista esportivo aí, Eduardo Monteiro de Paula. A gente começa então falando, vamos voltar àquela questão do calor, da ventania toda, né? Antes da gente chamar as perguntas das pessoas, só para a gente esclarecer. Eu, quando estive lá, eu até comentei com o senhor, de que dentro da arena existe uma ventilação que eu nunca tinha visto. Surge um vento em Manaus que eu não sei de onde é que vem. Me senti, inclusive, em Fortaleza. De onde é que vem aquele vento todo? E vai ficar daquele jeito mesmo com os vitrais? Vai, porque o projeto foi concebido dessa forma. Nós temos uma constante de ventilação de leste-oeste, exatamente naquela região, por conta da posição geográfica da arena, é um elevado, o platô elevou mais ainda aquela condição onde nós estávamos ali, que é a parte de acesso da arena, e o projeto foi concebido de forma a permitir que aquele nível que nós estávamos, que é o nível de acesso e de saída das pessoas, seja o nível de circulação da ventilação cruzada da arena. Então, os ventos entram pelo leste da arena e saem pelo oeste, fazendo uma varredura por toda a arena, inclusive no gramado, você sente uma brisa passando por você, que advém exatamente dessa ventilação cruzada, que o projeto potencializou isso com essas aberturas laterais que foram permitidas. A entrega da arena, dia 20, mas a inauguração só dia 20 nós faremos a finalização da parte interna da arena, que é necessário para nós tirarmos toda aquela parte pesada de obra e iniciarmos um trabalho de colocação dos equipamentos da FIFA, que são equipamentos de fibra ótica, que exigem que você não tenha trabalho de poeira dentro da obra. Então é necessário nós finalizarmos logo essa etapa para começarmos aí sim preparar a arena para o evento já a partir do ano que vem. E baseado nisso, inclusive, nós temos uma pergunta que veio de uma telespectadora. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber quais são os eventos especiais que haverão na arena, já que a FIFA, pede 3. Bem, teremos um primeiro evento que vai ser a abertura oficial da arena, que deve acontecer entre dia 15 e dia 20, que agora a presidenta não vai poder estar aqui dia 20, vai ser dia 20 de janeiro, entre 15 e 20 de janeiro, dependendo da agenda dela.
mas faremos esse evento, primeiro evento teste, aí sim, já com a inauguração, com a presença da presidenta e do governador e, eventualmente, um representante da FIFA, para que nós façamos o primeiro teste. Esse teste deverá ser um evento teste com convidados, serão convidados prioritariamente, a partir da determinação do governador, vão prestigiar e enaltecer o trabalho que foi feito dos trabalhadores que trabalharam na arena desde o início. Temos mais de 5.500 trabalhadores que trabalharam desde a demolição do antigo Vivaldo Lima para a construção do novo estádio. Então esses trabalhadores serão prestigiados com o evento teste, que deverá ter algo em torno de 10 a 12 mil espectadores, e faremos aí sim o primeiro teste. O segundo teste deverá acontecer em fevereiro, já possivelmente com um jogo oficial da Copa Verde, que deverá estar acontecendo em Manaus em fevereiro, e o terceiro teste nós ainda vamos verificar, porque esse terceiro teste será com casa cheia. Rio Nau vai ser quando? Esse evento de entre 15 e 20, dependendo da agenda do presidente. E vai ser à noite? Deverá ser à noite. É um teste da luz já, então? Também, teste da luz, do som. Na verdade, nós começamos a testar a arena, não com a capacidade máxima, mas exatamente para podermos ir potencializando todos os testes e equipamentos do legado. Ainda não do equipamento da FIFA, mas nós já estaremos em instalação dos equipamentos que a FIFA vai começar a nos remeter a partir de janeiro. Bom, para a Copa do Mundo, quem comprou pela internet comprou, quem não comprou não compra mais. Agora, a pergunta é, para esses jogos testes, como é que vai ser feito esse negócio de ingresso? Não, esse primeiro evento teste é de convidados, tá? Os outros serão venda normal de ingressos, como acontecia anteriormente para eventos que acontecem na cidade. Esses eventos não têm relação com o evento FIFA, tá? Esses eventos são locais, então a comercialização vai ser local, para o público local. Mais uma perguntinha, Cleiton? Vamos lá. Sabendo dos países que vêm agora para a Copa, a UGP já tem um plano específico para atender eles? Bem, nós temos o governador já nos orientou e o prefeito também reforçou essa ideia. Nós faremos um trabalho conjunto de governo e prefeitura de mostrar Manaus, principalmente com esses países que que jogarão aqui, né? E além disso nós faremos um trabalho principalmente com o público da Europa, que é um público que nós temos um interesse muito grande, além do público americano, que obviamente por já recebermos a seleção americana aqui, já vai ter uma participação muito presente, inclusive é o país que mais comprou ingresso para a Copa em Manaus até agora. Então nós temos que realmente enaltecer esse trabalho de termos ligações diretas aéreas. Esse início de trabalho com Portugal a partir do ano que vem é muito importante para nós, visando exatamente baixar os custos de chegada em Manaus. O custo logístico de chegada em Manaus, ele cai diretamente quando nós temos linhas aéreas ligando Manaus ao destino que nós gostaríamos de atrair, como é o caso da Europa. Então, a partir do momento que nós temos uma ligação direta, a partir do ano que vem, com a Europa, a partir de Portugal, a partir de Lisboa, isso é muito importante para nós, porque não só você está baixando o tempo de viagem desses voos, que hoje leva mais de 20 horas, se alguém de Portugal quiser vir para Manaus, leva quase 20 horas ou mais de 20 horas para chegar aqui, por conta de toda a logística que tem aqui para o sul do país, é cansativo e é caro. Então, com a ligação direta, esse voo vai passar a ser um pouco mais de 9 horas. Então cai muito a distância e obviamente caem os preços. Isso para nós é fundamental, porque facilita a vinda das pessoas para cá, e nós queremos obviamente aproveitar esse momento aumentando a demanda, e o preço tem que cair. A gente tem que batalhar para que esses preços caiam, para tornar cada vez mais o destino Manaus mais atrativo para essas pessoas. Beleza. Miguel, muito obrigado, hein? É bom lembrar, Dudu, que o site da Copa, da FIFA já está aberto para compra de ingressos novamente. É verdade. Então, vai estar aberto até janeiro, então é mais um lote de ingressos que está colocado à venda, e é bom o pessoal que for comprar ser rápido. Pronto, fica a dica para você, Dudu, você permanece com a gente agradece a sua presença mais uma vez conosco. Muito obrigado.